Boa noite, meu nome é Mariana Freitas. Meu grupo é composto por Maria Eduarda Laurentino, Ronaldo Antônio e Tayane Nascimento. Nosso tema é migrações internas no Brasil. Aqui são os temas que vão ser abordados. O que é migração, motivações, dados, estadia no Sudeste e motivos para a volta. Bom, primeiramente, o que é migração? Migração é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, de forma temporária ou permanente, que, assim, desde o início da humanidade, tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. O homem e a mulher que migra ou faz por alguma razão, e muitas vezes a sobrevivência de um determinado grupo social depende do seu deslocamento pelo espaço, como, por exemplo, durante a pré-história, quando os primeiros seres humanos migravam em busca de alimentos e moradia. A migração pode ser desencadeada por vários fatores, como religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, ambientais e diversas outras necessidades que o ser humano possa encontrar. A migração nordestina no Brasil. Bom, no Brasil, um dos fatores que mais impactam os fluxos migratórios são os econômicos, pois o modelo capitalista de produção cria espaços privilegiados para os ambientes industriais, logicamente obrigando os indivíduos a se deslocarem de um lugar para o outro em busca de condições de trabalho. Um padrão muito comum de migração no Brasil que se intensificou nos últimos 50 anos, que é o escoamento rural, ou seja, a migração do meio rural para o urbano. O modelo econômico que privilegia o latifundiário e o alto grau de mercantilização das atividades agrícolas leva à expulsão da população rural. Aí, basicamente, a questão foi o forte processo de desenvolvimento econômico movido, sobretudo, pela industrialização do período de 1930 a 1880 no Sudeste, fez com que ele virasse um marco da industrialização no Brasil. Em comparação ao Nordeste, que tinha uma cultura agrícola antiga, pouco diversificada e economicamente estagnada. Aí, comparando esses dois universos, claro que o Nordeste estava com uma situação precária e as pessoas tiveram que migrar das suas casas para procurar emprego e uma estadia melhor. E não só economicamente foi o motivo, né? Foi pela questão da seca, que também são questões naturais que as pessoas não têm como fazer muita coisa. Então, juntou todos esses fatores e fez com que a população nordestina se mudasse para o Sudeste. Olá, meu nome é Tayane. Eu vou falar um pouco a respeito dos dados dessa migração, dando um pouco de ênfase, né, no Nordeste. E nessa tabela tem dados dos naturais ausentes segundo o estado de nascimento entre a década de 1940 e 1970. Eu quero destacar ali Pernambuco, né, porque foi tendo um crescimento, né, de acordo com as décadas, onde na década de 40 tinham 79 mil naturais ausentes, depois deu um pulo, né, e depois um pulo meio que extraordinário para 690 mil na década de 70. Como Mariana falou anteriormente, né, isso aconteceu por conta de secas, questões econômicas, e que levaram essas pessoas a saírem do seu local de origem, né, e tentar a vida em outro local, mais precisamente no Sudeste, onde teve um grande fluxo migratório, principalmente dos nordestinos, entre as décadas de 60 e 80. Então, nessa tabela ao lado,
Fica bem explícito isso. Bem, e como é que ficou a estadia desses migrantes, né? Mais precisamente no Sudeste, onde teve um fluxo maior. Eu trouxe nesse slide um trecho retirado do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. E ela fala basicamente assim: limitam-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Ela deveria ter ficado no sertão de Alagoas, com vestido de chita e sem nenhuma datilografia, já que não escrevia tão mal. Bem, Clarice relata nesse livro a história de uma migrante, né, nordestina, lá do estado de Alagoas. E nessa perspectiva, Clarice acaba mostrando a realidade vivida por várias macabeias, não só essa daí do livro. Pois, nesse período migratório, principalmente para o Sudeste, teve muita negação ao direito de moradia. As cidades, né, eram contrárias à presença dos migrantes. Então, eles não aceitavam esse pessoal lá. Então, com isso, eles começaram a sofrer violência, né? Eram povos, assim, meio que criminalizados, favelados, tudo por conta dessa repressão, né? Então, e com isso começou a surgir algumas manifestações por causa dessa estrutura perversa de acolhimento ao migrante. Diferentemente das políticas adotadas para os migrantes, né, que eu falei no outro slide, que era basicamente entre as décadas de 40 a 70, em 1888, teve origem a uma fundação, que é a Fundação da Hospedaria do Imigrante, onde o migrante ou imigrante era protagonista, ele era bem acolhido, principalmente por instituições relacionadas, ligadas à Igreja Católica. Isso daí, basicamente, na região metropolitana de São Paulo, entendeu? Nessa época aí, o migrante ele era bem recebido, ele tinha um acolhimento melhor, diferente das décadas de 40 a 70, 80, por aí. Pois naquela época, a mão de obra do migrante ela era muito bem-vinda ao trabalho. O lucro que eles traziam, né, os benefícios, porém a presença deles não era aceita nas cidades e não tinha política por parte do governo, né? Eles não tinham benefícios nem da parte do governo nem das empresas. Então, eles eram muito discriminados. Então, com isso, começou a surgir as manifestações, né, os protestos, e começou a surgir grandes movimentos por reivindicações de moradia, como a Frente de Luta por Moradia, que é o FLM, o MTST também, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e o MLSM, que é o Movimento de Luta Social por Moradia. Esses foram alguns que surgiram na época, né? Eles se uniram e lutaram para essa estadia, né, do pessoal, não só o nordestino, como também os outros migrantes e imigrantes. Bem, gente, eu paro por aqui e a próxima colega vai dar continuidade. Obrigada. Boa noite, gente. Vou falar sobre o retorno, né, os motivos para a volta ao Nordeste. Aqui nessas duas imagens, né, vai estar essa representação da saída do Nordeste para o Sudeste, e no outro vai estar a volta. E eu separei em três motivos principais que viabilizaram, né, esse processo, né, esse fluxo de retorno.
O primeiro, ele vai ser a desconcentração da economia, né, como Mariana já citou no começo, né, a questão da industrialização, né, fortemente, principalmente no Sudeste, né, marginalizando as outras regiões. Só que vai ter um dado momento onde vai haver essa desconcentração da economia, onde essas regiões, né, essas cidades grandes, elas vão estar saturadas e vai precisar investir nas cidades médias para que não haja de uma maneira tão fortemente desigual. Então, vai ser necessário, né, investir nessas cidades médias para que se flua, né, esse contexto espacial. Então, vai haver essa desconcentração da economia, né, onde vai olhar também para outras regiões, né. Então, o Nordeste ele vai ser visto, né, como alvo de potência, né, principalmente vai dar início na questão na década de 70. E daí, nesse sentido, né, vai começar os investimentos nos setores, né, os investimentos nas indústrias e no comércio, e enfim. E esses investimentos, né, nunca visto antes, né, então ele vai se tornar de uma maneira tão atrativa que as pessoas que estavam no Sudeste, né, que foram ao Sudeste em busca de uma melhoria de vida, vão olhar para o Nordeste com a perspectiva de vida melhor. Então, vai atrair novamente essas pessoas que saíram pelo mesmo motivo. Então, esses investimentos eles vão se fortificar, principalmente na década de 90, que é onde vai acontecer fortemente, principalmente essa questão de doação de terreno, né, pelo Estado nas regiões. E daí, no momento que está acontecendo isso, as empresas elas vão ver em outras regiões também uma potência para se estabilizar. E daí, esse movimento, né, ele vai crescer nas regiões, né, e no Nordeste, principalmente, e vai haver, né, esse investimento nos setores, né, vai haver essa movimentação na economia do local. Aí, a partir do momento que acontece essa movimentação na economia local, vai trazendo uma perspectiva de vida melhor, né, vai trazer uma melhoria de vida, né, um aumento de salário e também questão de políticas públicas, né, que um dos motivos, né, da ida também se refere à questão da seca. Então, esses movimentos de investimento e desconcentração da economia vai trazer essas políticas públicas ao qual vai haver uma melhoria, né, na questão da seca. E falando sobre crises econômicas, a gente vê a crise econômica como forte fator, tanto para a ida ao Sudeste, né, quanto para a volta, porque nesse momento de crise, né, principalmente na década de 90, vai acontecer esse movimento muito forte, né, das crises econômicas. Então, principalmente o migrante que ele foi, né, para a região maior, né, a cidade maior, São Paulo principalmente, ele vai se sentir muito deslocado, né, em meio a essa crise econômica, né, fora do seu lugar natal. Então, essas crises econômicas, ela vai trazer de volta, né, esse migrante que saiu, que se deslocou, porque ele vai sentir mais fortemente essas crises, né? Porque ele não vai estar na sua terra de origem, né? E ele vai sentir, principalmente pelo contexto, né? De estar uma cidade grande e ser uma representação, né? E um fluxo, assim, tão imenso quanto a permanência, né? De se estar em um local como esse. Aqui, vou trazer um gráfico, né? Estou trazendo um gráfico. E esse gráfico é de 2001, ele vai estar representando esses fluxos de retorno, né? E aqui vai pautar várias regiões, mas eu vou falar apenas do Nordeste, né? E esses aqui vai demonstrar, né, os motivos principais, assim, particulares e em conjuntos, que fizeram essas pessoas, a partir daqueles 3 motivos, né, gerais, retornar para o seu lugar de origem. E o principal percentual, ele vai se dar em questão de acompanhar a família. E isso principalmente vai estar pautado na questão, principalmente no contexto de crise econômica, né? Porque quando a gente se vê, né, numa crise econômica fora do seu local de origem e também não estando por perto da sua família, do contexto familiar, vai sentir essa necessidade, né? Vai sentir essa carência de estar nesse acompanhamento familiar. Então, o acompanhamento familiar, esse percentual, ele se dá como um principal motivo entre todas as regiões e também no Nordeste. Em sequência, vai estar presente a questão do trabalho da pessoa. E aí a gente vai ver, né, em 2 perspectivas, porque o trabalho da pessoa, né,
vai ser o motivo da pessoa sair do Nordeste, né, para o Sudeste, e também vai ser o motivo da volta, pela questão que não deu certo, né, na cidade grande, por causa da saturação, né, da grande cidade. Então, essa pessoa pode não ter conseguido, né, o seu trabalho ali, não conseguido sua estadia, enfim, e também pela perspectiva de voltar, né, já que com os desenvolvimentos econômicos, né, houve uma expectativa de melhora, né, houve mais oportunidades, né, de melhoria na sua terra de origem, no Nordeste. Então, a pessoa vai retornar, né, por esse motivo. Dando sequência ao trabalho, né, vem outro motivo de maior peso, assim, a questão da moradia, né. Isso também vai remeter às crises econômicas, né, porque está em um contexto de crise econômica, em uma cidade grande, né, em questão de se conseguir se manter a moradia, pagar aluguel, enfim. E aqui eu trouxe uma notícia, né, que foi disponibilizada pelo G1, a qual vai retratar o retorno ao Nordeste em êxodo provocado pelo novo coronavírus, né, que vai retratar a situação atual que a gente está vivendo, né, esse momento pandêmico, e que vai intensificar mais ainda as falas sobre as crises econômicas, né, principalmente agora, onde esses migrantes, né, que estavam no Sudeste, eles vão sentir, né, fortemente a crise econômica e vai sentir essa necessidade, né, dos motivos que eu citei, né, que é o acompanhamento familiar, é a questão do trabalho, da moradia, né, onde essas pessoas elas vão se ver, né, principalmente deslocada por não estar no seu local, né, não estar na sua terra natal, e vai sentir essa necessidade, né, vai sentir essa carência de estar perto da sua família e também vai sentir mais fortemente a questão do custeamento, né, para viver em uma cidade grande, né, principalmente nesse momento, que por mais que seja, né, um momento global, né, mas vai sentir principalmente na pele das pessoas que estão ali, né, e que foram em busca de uma melhoria. Então, para elas vão ser muito mais viável, né, voltar para sua terra de origem, né, e mesmo que aqui continue difícil, né, do mesmo jeito, mas vai estar muito melhor, né, porque não vai ter o custeamento, né, que estaria estando numa cidade tão grande e vai estar perto, né, do seu contexto familiar. E é isso, gente. Então, eu vou dar continuidade e finalizar o trabalho. Meu nome é Ronaldo. E para contextualizar e trazer mais para a realidade tudo aquilo que a gente expôs aqui nesse seminário, nós buscamos entrevistar duas pessoas. Então, a primeira entrevistada, ela se chama Manuela. Ela é moradora de Camaragibe. Meu nome é Manuela Vitória, sou do gênero feminino, tenho 21 anos. É isso? Qual foi o estado que tu migrou? São Paulo, E com quantos anos tu foi para lá? 19. Então, em que ano foi isso? A gente tá em 2021. Foi em 2019, 2019. Então, para qual cidade de São Paulo que tu foi? Guarulhos. Guarulhos. Então, qual foi tua porta de entrada para lá? Quem facilitou tua entrada em São Paulo, tua estadia, tua moradia? Bom, foi através de um convite do meu tio, que foi justamente para trabalhar, mas chegando lá não deu muito certo, né? Eu fiquei na casa dele, não paguei aluguel nem nada, e foi isso. Quando tu chegou lá, tu enfrentou algum tipo de problema, de empecilho relacionado à tua estadia lá? Exemplo, algum tipo de preconceito quando tu chegou? Porque muita gente fala que quando chega lá tem muito preconceito com o nordestino por conta, enfim, preconceitos já do povo de São Paulo. Me conta um pouco sobre isso. Graças a Deus, não tive esse problema nenhum. Comigo foi de boa, né? Sei que muita gente passa por isso. O principal fato é pelo sotaque nordestino, né? Mas, graças a Deus, não. Comigo foi de boa. E qual foi a tua maior dificuldade estando lá? Veja bem, lá os empregos exigem muito experiência no cargo que for praticar, né? Isso. E eu não tinha experiência nenhuma com os trabalhos lá. Isso dificulta um pouco, né, para quem está começando agora a carreira e quer ter um trabalho bom. Aí é bronca.
E como que tu acha que isso seria solucionado? Pelo governo do estado, pelo governo da empresa? Bom, seria bom que ele não exigisse esse tipo de coisa, porque ninguém nasce já sabendo das profissões e tal. Isso vai aprendendo com o tempo. Então, era o mínimo que eles poderiam fazer, né? Não existe muito. E qual foi o principal motivo de tu voltar para o Nordeste? Bom, isso já foi um problema assim, pessoal, entendeu? Aí deixou um pouco comigo FJ. Quanto tempo tu passou lá? Se eu não me engano, foi um mês. Um mês. Mas assim, tu gostou de lá, de São Paulo e tal? Sim, Tu já tinha apesar ido, de hã? tu já tinha ido para lá antes? Já em 2015, essas férias. Então tu já conhecia mais ou menos, né? Tu sofreu algum tipo de diferença com o clima, com a região? Uhum, sofri muito com o frio. E olha que quando lá tava fazendo sol, eu sentia muito frio. Passava o dia, bem dizer, todinho de casaco e de calça. Isso é o ó. Acostumada com o calor daqui. Eu imagino. E qual seria um conselho que tu daria para uma pessoa que pensa em ir para São Paulo visando emprego? Veja bem, o conselho que eu dou é que vá já decidido que quer realmente ir para lá para trabalhar, porque lá é muito corrido. A pessoa mal tem um tempo para, como dizem, se divertir. Lá é mais focado na carreira pessoal, financeira, para crescer de vida. Então, quem não quer, aí não sai da zona de conforto, como diz muito. A segunda entrevistada, ela se chama Ivanilda. Ela mora no Rio de Janeiro, mais precisamente em Campo dos Goytacazes. Primeiramente, a gente queria que a senhora se apresentasse, falasse seu nome, sua idade. Meu nome é Ivanilda Carra da Silva Gomes, moro em Campos dos Goytacazes, RJ, sou analista contábil e já estou morando aqui em Campos desde 2007 e vim da cidade de Primavera, Pernambuco. É o ano que você migrou para o Sudeste. Foi em julho de 2007. Certo. E qual foi a porta de entrada, o principal motivo para que você fizesse essa migração? Então, como a gente morava numa cidade muito pequena, eu digo a gente porque eu vim, na época eu era noiva e o meu namorado que migrou primeiro, né? E um tempo depois eu acabei vindo para cá também. Mas um dos principais motivos foi o desemprego mesmo, né? Porque a gente viu aqui uma oportunidade de emprego. Então, de certa forma, você acredita que haja uma quantidade maior de emprego no Sudeste do que no Nordeste? Então, assim, pelo menos na época, né, foi a oportunidade que surgiu. Eu acho que a maior parte dos nordestinos, como um todo, ele acaba saindo da sua terra natal em busca de oportunidades, né? Principalmente nós que éramos de uma cidade do interior muito pequena, 11 mil habitantes, onde só tinha uma indústria, uma usina de cana-de-açúcar, e o comércio, que era muito pequeno. Então, assim, quando surgia uma vaga de emprego, era uma coisa assim muito rara, né? Ou na época de moagem, que era de 6 em 6 meses, ou no mais era no comércio mesmo. Entendo. Enfrentou algum tipo de problema, empecilho na viagem, ao chegar? É assim, primeiro quando eu vim para o Nordeste, né? Quando a gente vem de mudança, a gente tem que trazer muita coisa e para mim era inviável financeiramente vir de avião. Então eu tive que vir de ônibus. Por conta da questão de bagagem, que era muito cara, e a gente não dispunha do valor na época para trazer toda a mudança de avião. Então, tivemos que vir de ônibus. Então, assim, realmente é uma viagem muito cansativa. Assim, é uma viagem muito perigosa, né? Porque tem determinadas áreas da viagem que
você não tem um sinal de celular, você não vê uma casa, você não vê um comércio, você não vê nada. Então, assim, realmente é perigosa, é uma viagem realmente muito perigosa. Qual foi o meio de transporte que a senhora usou? Avião, ônibus, carro? Ônibus. Certo. E na sua estadia, em questão de moradia, aluguel, já tinha uma casa própria, comprada com antecedência, algo desse tipo? Não, moramos de aluguel, numa kitnet muito pequena. Chegamos, praticamente não tínhamos nada, fomos conseguindo aos poucos. Tínhamos apenas o básico, um fogão e colchão. E não tínhamos nem lugar assim, para guardar as roupas. Foi realmente na cara e na coragem mesmo, que nós não tínhamos muito recurso. E relacionado ao custo de vida, seria mais caro do que o Nordeste? Ah, com certeza, a gente aqui ganha um pouco mais, mas em compensação o custo de vida é maior, Então seria balanceado, né? O Nordeste ganha menos, mas é mais barato. mais barato. Isso. Entendo. Em relação a preconceito, ocorreu alguma situação, algo desse tipo? Muito. É assim, para a gente que chega, a gente tem um choque de realidade muito grande, né? Porque para a gente que é do Nordeste, que a gente fala que para gente o nosso sotaque é uma coisa natural. Quando a gente chega aqui, a gente vira motivo de piada, a gente vira motivo de tudo que a gente fala, eles acham engraçado. Então, assim, uma coisa que para a gente é natural, para eles são engraçado. Então, assim, é uma situação constrangedora. Você precisa se adaptar à realidade, você precisa relevar muita coisa, porque é a questão de sobrevivência mesmo. Você não vai ficar brigando com todo mundo toda hora, então você tem que saber a hora de relevar, a hora de se impor, a hora de dar um baixo na brincadeira. Então, assim, você se sente fora do ninho, né? Você não tem seus amigos, você não tem sua família, e você espera ser acolhido, porque no seu convívio natural você tinha uma gama de amigos muito grande, você era bem aceito, você era bem visto, e quando você chega aqui, você se sente muito só. Então, assim, é você e a sua vontade de crescer mesmo. Realmente, é uma coisa que chega a dar um impulso para você poder crescer, né? E já pensou em voltar para o Nordeste por algum motivo? Então, os primeiros 15 dias foi bem difícil, né? Porque é quando você se depara com a realidade totalmente diferente da sua. Mas, assim, eu acho que está na veia do nordestino, está na veia do pernambucano, como se fala, né? É guerreiro, gosta de desafios, visa o crescimento, e isso é só apenas um obstáculo. Então, assim, realmente tem horas que você pensa em desistir, mas a sua vontade é muito maior. Finalizar, a gente agradece a atenção que vocês deram ao nosso seminário. A gente vê que essa situação da migração Nordeste e Sudeste é bem complicada, tanto quanto a gente viu isso na realidade nas entrevistas, e a gente espera que vocês tenham gostado.